Boa tarde, Glenda. Boa tarde, vô. Para quem não sabe, essa é a minha neta, né? Ela optou por fazer medicina e eu queria perguntar para ela, minha primeira pergunta, como surgiu essa ideia de fazer medicina? Nós ter uma médica na nossa família. Bom, não tinha certeza do que eu queria ser, né, quando eu era mais adolescente, ali pelos 14, 13 anos, mas eu sabia que eu queria fazer faculdade. E o meu pai sempre comentava, né, quem sabe tu faz medicina e tal, mas eu também não queria fazer as coisas só porque ele gostaria que eu fizesse. Então eu comecei a analisar o que eu gosto na escola. Eu sempre gostei de estudar, mas o que eu gosto mais? Aí eu gostava muito de biologia. Gostava muito de entender a anatomia ali das coisas, né? Tanto dos animais quanto dos seres humanos. E eu pensei, tá, talvez aí seja uma coisa boa. E aí depois eu sabia que, eu descobri, né, que medicina era muito difícil de passar. Mas eu comecei a me interessar, pesquisei mais sobre, eu baixei um aplicativo que se chamava Eligis, que ele falava sobre várias profissões e eu gostei muito do que ele disse sobre a medicina. E só que eu sabia que seria muito difícil passar e que talvez eu teria que fazer um cursinho. Então eu pedi para Deus, Deus, se tu quer, abre essa porta. Se o Senhor quer que eu entre nessa área, abre essa porta para mim, porque eu não tinha como pagar o cursinho. E aí fiquei sabendo de um cursinho, né, que todo mundo sabe lá no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube. E nesse YouTube eu falo, né, qual foi o cursinho. Mas então eu fui lá fazer uma reunião com eles e eles me deram uma boa bolsa, né, um bom desconto para conseguir participar ali do cursinho, por causa da minha nota do Enem. Então eu comecei aquele ano e ainda assim, eu fiz 3 anos de cursinho e eu nunca tive certeza absoluta que eu queria medicina. Mas sempre que eu pensava em outras áreas, eu não me chamava tanta atenção. E aí eu só fui ter certeza que eu queria medicina no meu primeiro ano da faculdade, que aí eu entendi, nossa, era isso aqui que eu queria. Me fala uma coisa, Glenda. No início, teve alguma dificuldade no início para ir a Porto Alegre, no caso, e ficar longe dos pais, né? Você que sempre esteve junto com os pais, né? Eu até acompanhei um pouco, foi uma certa batalha, né? E, inclusive oramos junto lá e Deus ele entrou em cena, né? É verdade. Como o vô falou, eu sempre fui muito apegada à minha família. Eu já sabia que quando eu passasse em medicina em Porto Alegre, eu teria que morar sozinha, provavelmente, teria que deixar minha família, mas eu nunca me preocupei com isso porque eu sempre pensava que estava muito longe de acontecer. Mas quando aconteceu, realmente foi um baque para mim, porque eu tive que morar num lugar, não tinha nada que eu reconhecesse. A cidade de Porto Alegre é muito diferente da minha cidade, que era Novo Hamburgo. Era uma cidade que me dava medo, me dava insegurança, então eu ficava muito nervosa para ir para as aulas. Quando eu chegava na faculdade, eu pensava, graças a Deus cheguei bem. Mas mesmo assim ali eu não conhecia ninguém, eu estava sozinha, me sentia muito perdida, assim. Eu repensei muito a minha escolha naquele momento. Mas como o vô falou, eu voltava para casa nos finais de semana em Novo Hamburgo e sempre via minha família e sempre ficava com a cabeça pensando, bah, vou ter que deixar de ver eles de novo. E até que um dia o vô orou por mim, né? O vô orou para que Deus me ajudasse com essa ansiedade extrema que eu estava vivendo, que eu não conseguia parar de ficar nervosa, de chorar, não conseguia mais sorrir, porque eu estava Verdade. passando por uma época muito difícil. Foi a época mais difícil da minha vida. E parece simples, né? Falando assim, mas para mim foi muito difícil. A gente acompanhou, né? É. E então, quando orou, eu comecei a olhar mais para as coisas boas. Não, eu tô aqui, mas olha só, eu tô vivendo o sonho. Eu pedi para Deus isso, se Ele queria que isso acontecesse, isso tá acontecendo, Ele tá comigo. O tempo todo começava a cantar louvores e Deus foi me dando força para vencer essa etapa. Graças a Deus, passei o primeiro semestre ali naquele sufoco, mas eu terminei aquele semestre bem, passei em todas as matérias, não fiquei em recuperação, em exame, em nenhuma. E quando acabou o semestre, assim, foi aquele alívio. Graças a Deus eu venci. Então eu vou vencer. Comecei a acreditar mais que eu ia vencer essa faculdade tão difícil, que é a medicina da UFSPA.
E na real, né, Glenda, tu pensou uma coisa e Deus preparou outra, né? Ah, teu namorado, né? Tu arrumou teu namorado, já estava namorando antes, Já né? tava. E o que que acontece? A tua sogra mora bem próximo, né? Que é Uhum. uma segunda mãe para ti, né? É Né? O verdade. teu sogro também. Então eles estão te dando esse apoio, né? Só que meu sogro é meu segundo pai. É o Não é a segunda mãe. segundo pai, é. E o que que acontece agora em fevereiro? Vocês estão para casar, né? Sim. É. Isso Então, aí é spoiler, hein? Isso aí é, ninguém sabia, vô. olha aí, ó. Ah, mas vai aparecer um dia, né? Mas é por aí, né? Então, a tua sogra lá te dando apoio, né? E claro que vocês são pessoas que se guardam, né? Pessoas que realmente têm Deus na vida, né? Sim. Isso é importante, né? Você é exemplo tanto para nós como para os teus pais, para nós, toda a nossa família. Você é a única neta, né? Tenho 3 netos homens e você é a princesa, né? Então, é por aí, né? E me fala agora desse segundo semestre, né? Que tu fez agora, né? Uhum. Como foi? No segundo semestre do ano passado? Ou desse ano? É desse ano agora, né? Esse ano? Ah, esse ano tá muito melhor, porque na medicina da UFSP é assim, o primeiro ano é muita base teórica, conhecer o corpo humano, mexer com cadáveres, né, ter as provas práticas e as provas teóricas. E agora no segundo ano eu estou entrando dentro dos hospitais, estou aprendendo a conversar com as pessoas e isso é incrível, de ser muito, por isso que eu disse assim que, nossa, realmente era isso que eu queria, sabe? Poder conversar com as pessoas, conhecer as histórias delas, assim como vou, né? Tem essa vontade de conhecer as histórias reais das pessoas, eu também tenho essa vontade. E por enquanto eu não ajudo em tratamento, mas eu ajudo conversando, né? Exceto agora que eu fiz um estágio na gineco, e aí eu consegui, né, ajudar, examinar a barriga de pessoas grávidas, então isso também, esse contato com o ser humano nesse segundo ano da medicina está sendo incrível para mim. É isso aí, né, Glenda? Mas não foi fácil, né? Para chegar até lá, como nem você falou, né? Em todas as situações que nós colocamos na nossa mente, que nós queremos, nós vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar algumas situações. Mas o que que eu digo sempre nas minhas entrevistas é persistência, é foco. Dizer, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e as coisas vão acontecendo ao natural, ainda mais quando se tem Deus, né? Com Como nosso certeza. orientador, né? Então é por aí, né, Glenda? Não sei se você quer dar uma palavra final aí para a pessoa que quer empreender na vida, começar algo, fala alguma coisa aí. Então, gente, sobre isso que o vô falou, a gente tem muitos sonhos, né, muitas vezes, mas a Bíblia fala que o homem tem seus planos, mas é Deus quem sabe o caminho certo. Deus, eu não estou citando exatamente como está escrito, mas depois vocês pesquisem lá. Que tudo que a gente quer fazer, a gente pode até querer fazer, mas o mais correto é a gente dizer para Deus, Deus, se o Senhor quer que eu faça isso, Verdade. me guia, abre as portas. Se tu não quer, Senhor, fecha as portas. E isso acontece muito na minha vida. Nesse caso, Deus abriu a porta, né? Para eu fazer o Sim, cursinho, sim. para entrar na medicina. Mas quantas vezes que Deus fechou a porta, né? Quantos momentos em que eu pensei em desistir e eu pensava, se acontecer isso, eu vou desistir. E Deus fechou aquela porta da desistência. Sempre que eu desanimava de estudar, eu dizia para Deus, se tu quer que eu continue mais um ano de cursinho, que o Senhor renove essa minha vontade de estudar. E Ele sempre renovava. E também o meu noivo, né? Conheci ele antes, até foi tu vê que era um caminho de Deus. Deus É estava verdade. preparando o caminho para o dia que eu fosse morar em Porto Alegre e não me sentisse tão sozinha. Então Deus foi cuidando de todos os detalhes, porque foi da vontade dele. Se eu tivesse forçado a barra, se ele não quisesse, estaria dando errado. É verdade. Então, se tu tem algum sonho, alguma coisa, coloca isso diante de Deus. Não tenta fazer por conta própria, pede a ajuda de Deus. Porque isso é muito melhor. Deus sabe, Deus tem a visão do todo da nossa vida. A gente só tem daqui para trás e a gente só consegue planejar, mas Deus olha o todo da nossa vida. Com certeza. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se tu tem vontade de empreender, vontade de fazer um curso concorrido que nem o meu, ou até mesmo um curso que tu sabe que as pessoas não admiram muito, né? Cursos mais como administração, por exemplo,
tem um preconceito muito grande com pessoas que fazem administração, mas se você quer, se é teu sonho, não pensa no que as outras pessoas vão pensar, pensa no que Deus vai pensar de ti. Com certeza. Então tá, Glenda, que Deus te abençoe, né? Amém. Nessa tua profissão, que tem que querer, porque cada profissão é um dom, né? Eu creio assim, né? Cada um tem a sua vocação para determinadas coisas, determinada profissão. E essa profissão que você escolheu aí, ela é bem, para uns, muito complexa, né? Porque lida com pessoas, lida com situações, né? Então eu creio que isso aí é um dom e que Deus possa te abençoar, né? Nessa tua caminhada aí. Você é novinha, está com 22 anos, está começando a vida, né? E que você possa agraciar muitas pessoas, né? Na bondade, na maneira de trabalhar, na maneira de ser e na maneira de ser carismática com as pessoas. Isso conta muito, né? Com certeza. Né? E que Deus possa abençoar você e o teu noivo, toda a família. E nós temos muito orgulho de você, né? Obrigada. Por ser essa menina esforçada. Porque barreiras, dificuldades sempre vão surgir mesmo depois de casada, vem os problemas, mas com Deus no comando, nada dá errado. É verdade. Não sei se tu teria mais alguma coisa a falar. Eu posso fazer meu merchan? Pode. Eu tenho, como eu falei antes, eu tenho um canal no YouTube que é Glenda Cunha, #Things, THINGS. Things significam coisas, né? Eu pensei em fazer um canal chamado Glena Med, ou Medicina com Glenda Cunha, alguma coisa assim. Sim. Mas eu descobri no cursinho que a vida não é só medicina. A vida tem muitas outras coisas. Então o meu canal não fala só sobre medicina, mas com certeza tem coisas lá sobre toda a minha história, toda a minha trajetória. Se você quiser acompanhar, também tem vontade de entrar na UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pode conferir lá. E eu também faço um vídeo no final de cada semestre. Agora eu terminei meu 3º semestre, então eu vou montar ainda o vídeo e ainda vou postar contando sobre essas novidades que eu já dei um spoiler aqui nesse vídeo, tá bom? Então se tu tem interesse, segue lá. E se gostar, compartilha com outros amigos que que também estão querendo, né, a mesma coisa. É isso aí, pessoal. Receba o nosso abraço aí e que Deus o abençoe a todos vocês. Aquele abraço. Do tamanho do Rio Grande. Isso aí.